Brasil, 1889. Até esta data, o Brasil vivia em um sistema de monarquia. Dizemos monarquia porque Dom Pedro II governava o país e só seria deposto depois da sua morte. Depois disso, o governo passaria para as mãos de seus filhos. Como ele não tinha filhos homens, iria passar para as mãos de sua filha Isabel e seu genro. Esse tipo de governo é chamado de monarquia. Só que muitos setores políticos brasileiros perceberam que a monarquia estava afetando o Brasil em diversos aspectos. Dom Pedro II autorizou sua filha a assinar a Lei Áurea, abolindo os escravos. Os grandes fazendeiros ficaram pé da vida com ele. Dom Pedro II censurou os militares depois da Guerra do Paraguai, não dando o mérito que eles tanto queriam. Aí os militares ficaram pé da vida com ele. Esse tipo de governo tinha que acabar. Tudo precisava mudar. E mudou em 15 de novembro de 1889. Marechal Deodoro da Fonseca. Ele liderou um batalhão na Guerra do Paraguai e, por ter um cargo militar bastante importante, os militares o escolheram para dar um golpe e derrubar a monarquia, que já estava enchendo o saco. Então, Deodoro da Fonseca, junto com alguns centenas de homens, pegou o cavalo, realizou uma marcha pelo Parque Campo de Santana e se deslocou até o centro do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Império. E foi ali mesmo onde Deodoro, segundo testemunhas, tirou o chapéu e proclamou: "Viva a República!" Depois apeou do cavalo e voltou para casa. Mas a manifestação prosseguiu com um desfile de tropas pelas ruas. E foi assim, gente. Ele proclamou a República no centro do Rio de Janeiro, na tarde de 15 de novembro de 1889, dando fim ao Império. No dia seguinte, os jornais anunciaram o fim do Império e o início de uma nova república. Dom Pedro II viu as notícias e ficou tão desiludido que decidiu não oferecer resistência. Ou seja, não teve guerra e nem morte depois da proclamação da República. E como se não bastasse, Deodoro assinou um documento que legitimaria o início da República no Brasil. Esse documento exigia, entre outras coisas, a abdicação de Dom Pedro II e também a sua saída do país. Sim, Dom Pedro II, além de perder o poder, teve que pegar um navio e sair do país com a sua família rumo à Europa. Nasce no Brasil o sistema de república, sistema político que atende os interesses gerais da população, onde o povo é quem decide a melhor pessoa para representar o país. Mas não existia ainda uma constituição dizendo que você tinha que votar. As mudanças de monarquia para a república aconteceram muito de repente. Muitas coisas ainda precisavam ser planejadas. Não é da noite para o dia que se cria uma nova constituição com regras e normas dizendo como irá funcionar o novo sistema de república. Até essas mudanças ocorrerem, até a criação de uma nova constituição, Deodoro da Fonseca iria assumir um governo provisório, atuando como presidente provisório do país.